Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da disciplina de Sistemas Operacionais do curso de Sistemas da Informação do CEDERJ. Neste vídeo, corrigiremos a terceira questão da primeira avaliação à distância do primeiro período do ano de 2019. Vamos ao enunciado da questão. Suponha que o sistema operacional esteja executando diretamente sobre o hardware de um computador cujas operações de entrada e saída demorem 1,2 milissegundos. Suponha ainda que um processo tenha executado por 10.000 milissegundos e que, durante a sua execução, tenha feito 3.000 operações de entrada e saída. Se o sistema operacional agora executar sobre uma máquina virtual que reduza a velocidade do processador em x% e a velocidade das operações de entrada e saída em 40%, e se, além disso, forem executadas somente 2.000 operações de entrada e saída, para que valor de x o processo executará na máquina virtual pelo dobro do tempo da máquina real? Justifique a sua resposta. Essa questão, portanto, trata da comparação de desempenho entre uma máquina virtual e o hardware. Primeiro, vamos a um pequeno exemplo. Alex e Bob trabalham na mesma indústria apertando parafusos. Alex é capaz de apertar 100 parafusos nas suas 8 horas de trabalho, enquanto Bob é 30% menos eficiente que Alex. Dito isso, quantos parafusos Bob é capaz de apertar em suas 8 horas de trabalho? É muito comum que se atribua a redução de eficiência ao tempo, o que é uma abordagem errada, como nos veremos nos slides a seguir. Se esse fosse o caso, teríamos que Bob demoraria 30% mais tempo para apertar os parafusos e, com isso, as contas seriam 100 mais 30% vezes as 8 horas de trabalho. E o resultado disso é que Bob demoraria 10,4 horas para apertar 100 parafusos. Fazendo uma regra de 3 para obter o número de parafusos apertados por Bob em 8 horas, temos que 100 parafusos estão para 10,4 horas, assim como x está para 8 horas. O resultado é que Bob aperta em 8 horas aproximadamente 77 parafusos. Essa, no entanto, é uma abordagem errada, é uma forma errada de resolver esse problema, porque o problema não fala que Bob demora 30% mais tempo apertando parafusos. Diferente disso, o problema diz que Bob é 30% menos eficiente, é 30% mais lento do que Alex, e por isso ele aperta 30% menos parafusos que Alex dentro de um mesmo intervalo de tempo. Então, vamos ver a forma correta de resolver esse problema. A forma correta é a seguinte: Bob aperta 100 menos 30% parafusos do que Alex, ou seja, 100 menos 30 vezes os 100 parafusos que Alex aperta nas 8 horas de trabalho. Portanto, Bob aperta 70 parafusos em 8 horas de trabalho. Agora, digamos que, independente do tempo que Bob leve, ele precisará apertar 100 parafusos. Quanto tempo será necessário para ele apertar 100 parafusos, dado que em 8 horas de trabalho ele aperta 70 parafusos? Então, através de uma regra de 3, vemos que 70 parafusos estão para 8 horas, assim como 100 parafusos estão para x. Concluindo a regra de 3, nós vemos que Bob leva 11,42 horas para apertar os mesmos 100 parafusos que Alex aperta em 8 horas. Como podemos ver, essa abordagem, que é a correta, resulta em 11,42 horas, enquanto a abordagem errada resultava em apenas 10,4 horas. Agora vamos retornar ao nosso problema original. Do enunciado, temos que um sistema operacional executando sobre um hardware leva 1,2 milissegundos para fazer uma operação de entrada e saída. Um processo que executa nesse sistema operacional por 10.000 milissegundos faz 3.000 operações de entrada e saída. A partir desses dados, qual é o tempo de CPU
que o processo gasta. Primeiro, vamos calcular a duração do total de operações de entrada e saída. Então, 3.000 operações de entrada e saída, cada uma com duração de 1,2 milissegundos, nos dá um total de 3.600 milissegundos de operação de entrada e saída. O tempo de CPU é, então, a diferença entre o tempo total de execução do processo, que é 10.000 milissegundos, menos o tempo gasto com as operações de entrada e saída, que é 3.600 milissegundos. E isso nos dá que o tempo de CPU é 6.400 milissegundos. Agora, vamos passar a fazer as comparações de desempenho entre a máquina virtual e o hardware. Nós devemos descobrir a redução da velocidade de processamento da máquina virtual em relação ao hardware necessária para que o tempo de execução na máquina virtual seja igual ao dobro do tempo de execução do hardware. E é o que está destacado em amarelo. Então, nós temos duas parcelas que deverão resultar no dobro de tempo de execução na máquina real. A primeira parcela é a redução do processamento, que é o que nós queremos descobrir nesse problema. E a segunda parcela é a redução na velocidade das operações de entrada e saída, dado que o problema já nos deu. Então, começaremos calculando as operações de entrada e saída. As operações de entrada e saída são, primeiramente, 40% mais lentas na máquina virtual do que no hardware. Além disso, o problema também nos diz que na máquina virtual foram executadas 2.000 operações de entrada e saída. Note que as operações são 40% mais lentas, não é o mesmo que dizer que elas demoram 40% mais tempo, como nós vimos no exemplo dos trabalhadores no início do vídeo. Ou seja, 100 menos 40% das 3.000 operações realizadas em 3.600 milissegundos dá o total de operações de entrada e saída que a máquina virtual executa nos 3.600 segundos. Ou seja, a máquina virtual executa 1.800 operações de entrada e saída nos mesmos 3.600 segundos que o hardware executava 3.000 operações de entrada e saída. Portanto, isso quer dizer para nós que nos 3.600 milissegundos que a máquina virtual executou 1.800 operações de entrada e saída, o hardware executou 3.000 operações de entrada e saída. Mas o problema quer que nós encontremos o tempo que demora para que a máquina virtual execute 2.000 operações de entrada e saída e não 1.800. Então precisamos fazer uma regra de 3 para encontrar a duração dessas 2.000 operações de entrada e saída. Portanto, 1.800 operações de entrada e saída estão para 3.600 milissegundos, enquanto 2.000 operações de entrada e saída estão para T. Fazendo a regra de 3, nós temos que T é igual a 4.000 milissegundos. Ou seja, o tempo que a máquina virtual leva para fazer as 2.000 operações de entrada e saída é igual a 4.000 milissegundos. Resumindo o que nós vimos até aqui, nós calculamos o tempo total para que a máquina virtual execute 2.000 operações de entrada e saída, dada que a máquina virtual é 40% mais lento do que o hardware para executar essa operação de entrada e saída. Então, durante o tempo que a máquina real executa 3.000 operações de entrada e saída, a máquina virtual executa 40% menos operações, ou seja, 1.800 operações. E o que nós fizemos agora no último slide foi, a partir do tempo que a máquina leva para executar 1.800 operações, nós encontramos o tempo que ela leva
para executar o número necessário de operações para o processo em questão, que no caso são 2.000 operações que levam 4.000 milissegundos. Agora, vamos ao tempo de processamento na máquina virtual. Primeiro, nós temos que o tempo total de execução do processo, que é composto pelo tempo de CPU mais o tempo de operações de entrada e saída, deve ser o dobro do tempo de execução do processo no hardware. Então, vamos chamar de V o tempo de processamento na CPU da máquina virtual. Então, nós temos que V mais o tempo de operações de entrada e saída na máquina virtual, que é 4.000 milissegundos, deve ser igual ao dobro do tempo de execução do processo no hardware, que é 10.000 milissegundos. Então, nós temos que o tempo de processamento V mais 4.000 milissegundos, que é o tempo de entrada e saída, deve ser igual a 20.000 milissegundos. Então, o tempo de processamento tem que ser igual a 20.000 menos 4.000. Então, o tempo de processamento é igual a 16.000 milissegundos. Ou seja, o tempo de processamento na máquina virtual é igual a 16.000 milissegundos. Mas esse ainda não é o objetivo da nossa questão. Nosso objetivo é saber a redução da velocidade do processamento para que o número de operações executadas no hardware em 6.400 milissegundos seja igual ao tempo de processamento que acabamos de calcular, igual a 16.000 milissegundos. A redução de velocidade ainda é desconhecida de valor x%. Então, a partir de uma regra de 3, nós temos que 100 menos x% é igual a 6.400 milissegundos, enquanto 100% é igual a 16.000 milissegundos. Essa primeira linha da regra de 3, 100 menos x% está para 6.400, significa que, com a redução da velocidade de x%, a máquina virtual só consegue realizar 100 menos x% do processamento no mesmo tempo que a máquina real, ou seja, 6.400 milissegundos. Executando, então, essa regra de 3 até o final, vamos isolar x do lado esquerdo da equação e, finalmente, nós temos que x é igual a 960.000 sobre 16.000, o que nos dá a resposta de que x é igual a 60%. Ou seja, o processamento na máquina virtual é 60% mais lento do que o processamento na máquina real. Outro modo que nós podemos dizer é que o processamento, a velocidade de processamento na máquina virtual é 60% menor do que a velocidade de processamento na máquina real.